comigo. Eu vim aqui um domingo, foi uma bênção, conheci a igreja, conheci vários dos irmãos que estou revendo hoje, e graças a Deus por estar aqui novamente. Parabéns pelos 10 anos de vida da igreja, pelo aniversário. Nossa igreja realmente comemorou em março 59 anos. Nós não somos os fundadores da igreja. A gente chegou lá bem depois, mas a Igreja Batista Vida Nova já está se preparando para a festa de 60 anos em março do ano que vem. Mas quando nós fizemos 50 anos, a igreja comemorou 50 anos, Deus nos deu uma palavra de que a gente faria muito mais nos 10 anos seguintes do que já tínhamos feito nos 50 anos anteriores. Que Deus mudaria a nossa história de tal maneira que os 10 anos seguintes seriam inacreditáveis em comparação a tudo que já tinha passado na história da igreja. E essa palavra já se cumpriu no nosso meio, porque nesses 9 últimos anos, a Igreja Batista Vida Nova, pela graça de Deus, já cresceu e já conquistou muito mais do que ela tinha conquistado nos 50 primeiros anos da sua história. Pela graça e pelo favor de Deus. Então eu quero lançar para os irmãos também essa palavra, que Deus é o Deus do futuro. Deus é eterno, mas a gente que serve a Deus, a gente comemora as coisas que já passaram, mas não olhando para trás, para o passado, com saudade do que ficou para trás. A gente comemora olhando para frente, para o futuro. Então que os próximos 10 anos dessa igreja sejam infinitamente melhores do que os 10 primeiros que já passaram. Que vocês cresçam e conquistem muito mais do que já conquistaram até hoje, pela graça de Deus em nome de Jesus. Que na comemoração do 20º aniversário, pastor, vocês nem estejam mais nesse lugar, não por qualquer outro motivo, senão pelo motivo de vocês nem caberem mais aqui, pela multiplicação que eu creio que Deus quer fazer no meio dessa igreja. Então que Deus abençoe seus pastores e cada discípulo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Posso já... Ok. Que bom, estou feliz de estar aqui com os irmãos pela primeira vez na igreja Apacentar de Mojimirim. Graças a Deus por essa oportunidade. Nós que somos da igreja mais linda de Campinas, eu estou na igreja mais linda de Mojimirim, não é isso? Cada um que acha a sua igreja a mais linda. Amém, amigo? Porque você faz parte desse corpo de Cristo. E você sabe o que você precisa fazer para a sua igreja ser melhor? Sabe o que você tem que fazer para a sua igreja ser melhor? Você tem que ser melhor. Porque nós somos a igreja. Se você melhorar, se você crescer, a sua igreja melhora, a sua igreja cresce. Amém, amigo? Cada um de nós é parte do corpo chamado igreja. Essa igreja é um corpo. Sim ou não? Eu estou num corpo ou eu estou num açougue? No açougue você tem pedaços de corpos sendo vendidos aos pedaços. Igreja não é um conjunto de retalhos. A igreja é o corpo de Cristo. Amém, amigo? Esse corpo tem que estar saudável e bem ajustado. E se o corpo de Cristo estiver saudável, bem ajustado, ele cresce para cumprir os propósitos de Deus. Para que Deus quer uma igreja aqui nessa cidade? Para quê? Ele tem propósitos. E essa igreja vai cumprir os propósitos dele, porque numa igreja saudável e curada, ele é o cabeça. E quando a igreja é saudável e curada, ela cumpre os propósitos dele. Irmãos, o que é uma igreja grande? O que é uma igreja grande? Eu digo que a gente avalia o tamanho de uma igreja, não pelo patrimônio que ela tem, simplesmente pelo tanto de gente que ela junta, mas sim pela visão que ela tem. Você mensura, você mede
se uma igreja é grande ou não, pela visão que ela tem. Pela visão que ela tem sobre quem é Deus. E sobre a visão que ela tem sobre o que Deus quer que nós sejamos e que nós façamos. Se eu perguntar para você quem é Deus, o que Deus quer que você seja, o que Deus quer que você faça, eu estou perguntando para você me dar a sua visão acerca da tua vida com Deus. A igreja é grande quando ela reconhece como o nosso Deus é digno, como o nosso Deus é glorioso, como Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de todo temor que a gente possa ter por Ele. Amém, amigos? Uma igreja é grande quando os crentes dessa igreja, eles reconhecem que Deus quer que eles sejam, primeiramente, fiéis, santos, aliançados e frutíferos, porque o Senhor não nos chamou para sermos egoístas, o Senhor nos chamou para sermos altruístas, para sermos canais de bênçãos. Você quer que Deus multiplique bênção na sua vida? Quer ter muita bênção na sua vida? O Deus a quem nós servimos, de quem eu sou servo e você também, Ele tem um caráter imutável, Ele é o mesmo que Davi serviu, o mesmo que Pedro serviu, é o Deus a quem nós estamos servindo hoje. Se você quer ser muito abençoado, o segredo que não vai ser mais segredo, é você se dispor a ser instrumento para que muita gente seja abençoada através da tua vida. Deus abençoa quem se dispõe, quem tem boa vontade para com Ele. Se você deixar Deus usar a sua vida, Ele vai fazer você ser abençoado. As bênçãos vêm até você quando você serve. Amém ou não amém? Então sirva. Creia que o propósito da tua vida é servir aos interesses de Deus, é alcançar os alvos de Deus junto com a sua igreja. Seja essa a sua visão, que Deus quer que você seja servo, que você seja discípulo, que você seja uma bênção. Amém, amigo? Sua igreja vai ser melhor e vai crescer, se você for melhor e se você crescer. E você vai crescer na medida que você servir. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso pastor, pois Ele é grandioso, porque Ele serviu a mim e a você. Ele não ficou só dando ordens, Ele serviu. A grande obra de Jesus foi servir, nos serviu para que nós tivéssemos tão grande salvação. Por isso Ele é tão exaltado e tem um nome tão glorioso. Você também tem que servir, e servir, se dispor a servir. Quanto mais gente você servir, mais bênção você vai ter, e melhor vai ser sua igreja também. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Vou começar a explicar tudo de novo, porque eu acho que... Hein, irmãos, na hora que as pessoas começarem a dar graças a Deus pela sua vida, na hora que as pessoas começarem a dar graças a Deus pela sua vida, isso vai ser um tremendo de um sinal de que você está na visão de Deus. Esse mês de junho, nós estamos hoje dia 27 de junho. Quantas pessoas deram graças a Deus pela sua existência? Disseram para Deus: Deus, eu te dou graças porque essa pessoa existe. E pelo que ela fez na minha vida, pelo que ela me ensinou, pelo que ela me ajudou. Quantas pessoas já deram graças a Deus pela sua vida esse mês aqui? Olha, pensa comigo. Existe um potencial enorme na sua vida para você servir. Cada um de nós aqui pode servir uma multidão, se a gente se deixar usar, se a gente se deixar tratar por Deus e usar. Existe um potencial muito grande. Amém? Sua igreja vai crescer se você crescer. Sua igreja vai melhorar se você servir. Humildemente, humildemente, humildemente. Sim ou não? Amém? Está entendendo? Graças a Deus. Bem, abra sua Bíblia em Atos 19.
Eu fico sossegado aqui, achando que eu estou na minha igreja e vou conversando assim. Lembrei agora que eu estou visitando pela primeira vez essa igreja. Atos 19. Pois é, eu sou pastor da Igreja Batista Vida Nova lá em Campinas há 23 anos. Vai para 24 anos no final, em novembro desse ano. Graças a Deus pela nossa igreja lá, que é uma bênção, uma igreja celular, que graças a Deus tem sido usada por Deus para abençoar muitas vidas. Graças a Deus. Sou pai dos 3 filhos mais lindos de Campinas. Não vou dizer de toda a região para não ficar com nenhum pai aqui chateado comigo. Mas em Campinas eles são os mais lindos. Os daqui devem ser os seus, os mais lindos. Amém? Não é mesmo? Cada pai acha o seu filho mais lindo sempre. Não é mesmo? Amém? Sempre lembro da história da águia que ela encontrou uma amiga dela um dia de manhã, e a amiga dela, que bicho que era mesmo? Uma coruja, exatamente. A coruja disse para ela assim: comadre, está indo caçar? Eu estou indo buscar comida. Olha, combina comigo, só coma os filhotes feios que você achar, os lindos não coma não. E ela disse: tá bom, pode deixar que eu só vou comer os feios. Porque para a coruja os filhotes dela eram os mais lindos. Passado horas, elas se encontraram de novo e a águia falou: olha, dona coruja, fique tranquila, viu? Eu comi os mais feios que eu encontrei. Quando a coruja chegou em casa, ela não tinha mais filhote. Entendeu? São bonitos para nós, não é? Por isso que a gente chama de pai coruja. Não é mesmo? Você acha os seus mais lindos. E é bom que seja assim. Agora, que bom que o nosso Deus acha a gente tudo lindo. Não é mesmo? Que bom. Para Deus a gente é lindo. Se a gente se parece com Jesus. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Atos 19, versículo 1 em diante, que fala de uma igreja que se estabeleceu numa cidade chamada Éfeso. Atos 19, a partir do verso 1, vamos ver até o verso 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém. Eu quero falar hoje sobre as estratégias para você conquistar uma grande cidade. Estratégias para uma igreja conquistar uma grande cidade. Irmãos, o que é uma igreja apostólica? O que é uma igreja apostólica? Nós somos uma igreja batista. Valéria, o avô dela era pastor de uma igreja batista, foi pastor décadas, várias décadas, até morrer, de igrejas batistas. Eu nasci numa igreja batista. Os batistas chamam a igreja de igreja local. Nossa igreja, até um certo tempo, ela era chamada de Igreja Batista em Vila Nova. E nós achávamos que a nossa igreja tinha responsabilidade só na Vila Nova, que é uma região até onde a gente mora em Campinas. Eu me lembro da gente fazendo o mapa da Vila Nova, o levantamento geográfico da Vila Nova, radiografia espiritual da Vila Nova, pensando a nossa responsabilidade é Vila Nova, e não Guanabara, porque Guanabara tem uma outra igreja batista lá. E não o Castelo, porque o Castelo tem uma outra igreja lá. E não Barão Geraldo, porque Barão Geraldo tem outra igreja lá.
pensando na igreja local, mas Deus abriu o nosso entendimento e nos fez subir para o nível do entendimento apostólico. A unção apostólica é uma unção para uma igreja que se vê com a responsabilidade maior, não em relação a um pedacinho de território, mas em relação a uma cidade toda. Deus nos quer como instrumentos dele para mudar a atmosfera, para mudar a cultura, para mudar as mentes, para mudar as famílias, para mudar as nossas cidades. Essa igreja aqui pode ser ferramenta de Deus para transformar a história de Mojimirim, se ela se dispuser. Se vocês quiserem, Deus pode usar vocês, e não daqui trocentos anos, mas rapidamente. Ele pode ampliar a esfera de ação de vocês. Esse rebanho pode ser uma bênção para essa cidade. E o que Deus tem feito nesse tempo é dado visão apostólica para a igreja dele, que é a visão de conquista da cidade. Como nós temos feito lá em Campinas, nossa igreja deixou de ser uma igreja de um pedacinho da cidade e transformou-se numa igreja de uma região metropolitana, com responsabilidade. Hoje nós estamos aqui em Mojimirim, amanhã eu vou estar lá na região do Campo Grande, à noite eu vou estar lá em Limeira, e domingo Valéria vai estar lá em Sorocaba, ministrando a palavra do Senhor, porque a igreja tem se deixado usar para mudar cidades. Amém? Diga, igreja apostólica tem a visão da cidade. Sim, a visão de alcançar a cidade. Veja, o apóstolo Paulo chegou em Éfeso. Éfeso, cidade enorme, irmãos. Eu e Valéria já estivemos lá. Há alguns anos atrás, Deus nos deu o privilégio de visitar Éfeso. Eu já visitei a Turquia 2 vezes. E fomos em Éfeso, andamos por dentro do sítio arqueológico de Éfeso, do tempo do apóstolo Paulo e do apóstolo João. E ficamos impressionados com o tamanho que aquela cidade tinha. Falaram em 250 mil habitantes aquela cidade. 250 mil habitantes. Quantos mil habitantes tem essa cidade aqui? Quantos milhões? Ou quer dizer, mais de 1000 tem. Tem. O que, uns 40, 50 mil? Tem mais. 90 mil, meu Deus do céu. É quase metade de Éfeso. O apóstolo Paulo chega em Éfeso. E quanto tempo ele leva para mudar a história daquela cidade? 2 anos. 2 anos. E quantas pessoas ele tinha? Você leu o texto comigo, ele tinha 12 pessoas. De Éfeso. O texto ainda diz, uns 12. Mais ou menos 12. Olha quantos nós temos aqui. Eu vim falar para você aqui hoje, que se você quiser, essa cidade pode ser abalada em 2 anos, através desse rebanho. Se você quiser. O problema é que tem gente que não quer compromisso, não quer se mexer, quer mais que o mundo acabe em barranco, para morrer encostado. Não é assim que falam? Deixa Deus usar você, por favor. Apóstolo Paulo, nem microfone, uma coisinha para pregar. Sem nem luz elétrica, sem automóvel, numa cidade de 250 mil pessoas. Mas em 2 anos, havia uma transformação. Aquele lugar não era mais o mesmo. Aquela cidade não era mais a mesma. O que tem que acontecer para que a igreja seja usada para mudar uma cidade? O apóstolo Paulo chega em Éfeso e ele encontra 12 pessoas que só conheciam o batismo de João Batista. Eram crentes, mas que nem sabiam sobre a obra de Jesus. Nem sabiam sobre
a expiação, a salvação, o perdão, o poder que Jesus Cristo alcançou através da sua morte na cruz e a sua ressurreição. Eles precisavam de esclarecimentos. E o apóstolo Paulo então encontra aqueles 12 homens e ele começa a esclarecê-los na revelação de Jesus. E eles, esclarecidos na revelação de Jesus, eles são batizados em nome de Jesus. E batizados em nome de Jesus, eles são cheios do Espírito Santo, com a imposição de mãos do apóstolo. E cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas e a profetizar. Notem, eram 12 crentes que não faziam nada em Éfeso, porque eles não sabiam quase nada de Deus. Eles só sabiam de um profeta chamado João Batista, que dizia para a gente se arrepender dos pecados, porque o Messias estava chegando. 12 homens que sabiam um pouquinho do que Deus tinha feito. Mas quando Paulo chega e encontra esses 12 homens e esclarece-os do que eu e você já sabemos, Paulo dá lições para eles que a gente aprende na escola de discípulos, no primeiro módulo. E eles são batizados. Quantos aqui já foram batizados? Em nome de Jesus, nas águas. Se você não foi batizado ainda, pelo amor de Deus, tudo bem, deixa passar o inverno, mas em setembro você se batiza. Ok? No máximo em setembro. Amém? Por que não batizou? Por que não batizou? Foi a Dilma que mandou você batizar? Foi a Dilma? Foi Dilma que mandou? Se foi Dilma, não batiza não. Quem que mandou batizar? Foi o Papa? Se for o Papa, não batiza não. Quem mandou batizar? Ah, foi Jesus. Se foi Jesus que batizou, só se batize se Ele é teu Senhor. Se Ele não é nada para você, continua sem se batizar. Se Ele não é nada para você, fica sem se batizar mesmo. Foi Ele que mandou. Agora, se Ele é Senhor e Salvador teu, se batize no inverno mesmo. Amém ou não? Nem espere só para se garantir. Porque se Ele é teu Senhor, você sabe que convém muito obedecê-lo. Amém ou não amém? Todos nós compareceremos diante dEle e daremos conta. Quero ver você querer explicar para Ele. Hein? Um pastor da nossa cobertura veio conversar comigo quarta-feira e disse para mim: o que eu faço? O que eu faço? Tem um homem lá na minha igreja, desesperado. Ele está na UTI. Ele está na UTI com a doença gravíssima. Ele está desesperado, porque ele quer ser batizado de todo jeito. Pastor Valdé, o que eu faço? O homem está na UTI, está morrendo. Ele está implorando, ele quer ser batizado. E você, com essa conversinha de que não chegou a hora ainda, hein? Tome vergonha. Olha aqui nos meus olhos, você que escapou do último batismo. Tome vergonha. Fique com vergonha. A não ser que você seja um sem vergonha. Aí quem é sem vergonha não tem vergonha de nada. Eu não tenho vergonha de nada. Então você, sim ou não? Ah, eu estou falando verdade. É verdade. Tenho razão ou não? Se Jesus mandou, não discuta, obedeça. Ele não mandou você pegar um foguete e ir para a lua. Ele não mandou você subir o Monte Everest. Ele não mandou você ir daqui até Campinas levando uma cruz, arrastando pela estrada. Mandou você se batizar, só isso. Tão simples. Amém ou não? Ah, teve uma vez que eu me batizei 28 vezes no mesmo dia. Eu tomei 28 mergulhos no Rio Jordão, num ato profético. 28 vezes no Rio Jordão, uma vez que eu fui lá. E você não toma um? Só precisa de um. Eu fui com um propósito. Amém ou não amém? 12 homens.
12 homens que sabiam um pouquinho, mas eles receberam a revelação. 12 homens que creram em Jesus. 12 homens que descobriram que Jesus Cristo venceu a morte. 12 homens que se batizaram. 12 homens que receberam o poder do Espírito Santo. 12 homens que começaram a profetizar. A partir daqueles 12 homens, Éfeso não era mais a mesma cidade. Se o pastor dessa igreja tiver 12 homens e 12 mulheres, com essa mesma disposição, em 2 anos, essa cidade não vai ser mais a mesma. Amém ou não amém? Que você seja uma dessas pessoas. E se tiver, então, todas essas pessoas que estão aqui, meu Deus do céu, daqui 2 anos o aniversário vai ser no ginásio. Amém? Daqui 2 anos o aniversário vai ser no ginásio. Ei, hoje eu fui a Campinas, eu fui atrás de um ginásio, que dizem que cabe 5.000 pessoas lá dentro. Eu fui arrumar esse ginásio para o nosso culto do dia 21 de novembro, que a gente chama de Fruto Fiel. Porque a gente estava usando um lugar que cabia 3.000 pessoas, 3.500 pessoas, a gente precisa de um lugar maior. E disseram para mim que lá cabe 5.000. Botei até uma foto no Face. E nós vamos alugar um ginásio lindo para ter o culto dia 21 de novembro. Você vai estar lá, em nome de Jesus. Ei, por que não? Por que não? Porque Deus não vai chegar um momento em que vai usar essa igreja para reunir também milhares, para encher ginásios. Por que não? Porque vocês também não vão passar pelo problema de ter que encontrar lugar para caber milhares de pessoas, como a gente já tem lá em Campinas, que ficar procurando lugares para caber milhares de pessoas. Nosso templo, o templo da minha igreja, não cabe a igreja toda. Se vier a nossa igreja toda, não cabe. Ficou pequeno. E nós temos 4.000 metros quadrados de área no centro de Campinas. Mas não cabe. Quando você se dispõe, Deus te usa para mudar a história. Amém ou não amém? A gente se dispôs lá e Deus está fazendo umas coisas lindas. Amém? 12 homens que entenderam quem era Jesus, o que Jesus fez, cheios do Espírito Santo e que se dispuseram. Começa a haver uma grande transformação naquela cidade. Amém? Se você quer ser usado por Deus num projeto lindo nessa cidade, levanta sua mão direita para o céu e ore comigo, diga: meu Deus, assim como o Senhor usou aqueles homens em Éfeso, usa a minha vida aqui em Mojimirim, muda a história dessa cidade, como o Senhor mudou a história da cidade de Éfeso, em nome de Jesus. Amém, amigo? Graças a Deus. Se você continuar lendo o texto em Atos 19, você vê no verso 8, a Bíblia dizendo que depois que Paulo tinha aqueles homens, aquela equipe com ele, ele começa a ensinar, a pregar na sinagoga da cidade. Verso 8 diz que durante 3 meses, diga 3 meses, ele pregou na sinagoga com liberdade sobre o reino de Deus. Diga: reino de Deus. Sim, esse é o evangelho do reino de Deus. A igreja apacentar, a comunidade apacentar, a igreja batista Vida Nova, nós somos ferramentas de Deus para implantar o seu reino nas vidas das pessoas. Deus quer implantar o reino dele nesta cidade, de forma tremenda e poderosa. Por isso o apóstolo Paulo pregava na sinagoga durante 3 meses, que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. E em Éfeso havia o centro da adoração de uma deusa chamada Diana, ou Artemis. Irmãos, Éfeso era o lugar mais idólatra da Ásia Menor, de todo aquele pedaço do mundo, super idólatra. Artemis, a deusa da prostituição. Diana, a deusa da prostituição, da imoralidade. Em pouco tempo, os vendedores de nicho, de ídolos, estavam desesperados,
porque os lucros estavam caindo. O templo de Diana estava minguando. E quando nós fomos lá em Éfeso, nós vimos que só sobraram os pedaços das ruínas do templo de Artemis, de Diana, porque a igreja prevaleceu. E em pouco tempo, o templo da Diana foi abandonado. Lá em Éfeso, se você for lá um dia visitar, você vai ver que os ídolos, as estátuas que eram adoradas antes da igreja chegar lá, em pouco tempo tiveram suas cabeças todas arrancadas. As estátuas não têm cabeça, as estátuas não têm mais mãos, porque a igreja chegou lá. E os deuses falsos que eram adorados ali tiveram suas cabeças e suas mãos cortadas, em sinal de que eles não podiam nada. Que poder que há numa igreja de Jesus Cristo, de mudar, de transformar uma cidade. Uma igreja que se deixa usar pelo poder do Espírito de Deus. Que poder que há numa igreja que tem pessoas como aqueles homens que estavam com Paulo ali. Que poder há numa igreja que anuncia o evangelho do reino de Deus numa cidade. Que esse poder fique muito claro nesses próximos anos, na vida dessa igreja e na história dessa cidade. 3 meses ele prega sobre o reino de Deus na sinagoga, mas aí ele começou a enfrentar a perseguição dos judeus. O verso 8 diz isso. Aí no verso número 9, a Bíblia diz que agora aqueles 12 aumentaram, não eram só eles ganharam durante aqueles 3 meses novos discípulos. O grupo já estava crescendo, e no verso 9 diz que Paulo com os novos discípulos, a igreja crescia, os novos discípulos, ele muda para a escola de um novo discípulo dele chamado Tirano, era o nome da pessoa. Ele vai para a escola e ele ensina durante 2 anos naquela escola. A Bíblia diz que diariamente ele ensina na escola de Tirano. Ensinava. Essa igreja precisa ter um ensino muito excelente, irmãos. O ensino é a marca da igreja celular. A igreja em células tem muita excelência no ensino. Se você está fazendo escola de discípulos, você já notou que eu sou o autor, eu e ela somos os autores daquele livro? Pois a gente dá um autógrafo se você quiser. Lá na nossa igreja, a gente dedica muito empenho no ensino. Nós temos até escola de pastores na nossa igreja. Funciona lá. Uma turma da escola de pastores tem 30 discípulos. A outra turma tem um pouco menos, quase 20. Pois nós temos hoje, estudando na escola de pastores lá na nossa igreja, perto de 50 pessoas, mas já formamos 2 turmas. O curso demora 3 anos. 3 anos. Essa semana eu estava dando aula, eu dei aula de teologia contemporânea. Valéria deu aula de sociologia e do que mais? E introdução ao Antigo Testamento. E Samara deu aula de quê? Evangelismo e discipulado são matérias da escola de pastores. Nós temos uma escola na igreja chamada Escola de Mestres. Eu estou com uma turma da Escola de Mestres, só da Igreja Batista Vida Nova, com mais de 150 pessoas matriculadas. 150 pessoas matriculadas, só nesse curso. Esse curso demora 10 meses. Eu tenho só da primeira unidade, estou com um tanto assim de trabalho para ler e para dar nota. Porque tem prova, tem trabalho, tem tarefa, tem leitura. Os irmãos têm que aprender a palavra. A igreja de Jesus Cristo é uma escola. Amém? Por isso o apóstolo Paulo estava numa escola, todo dia ensinando durante 2 anos. Porque Deus quer que a gente seja inteligente e bem formado. Discípulo é estudante. Ei, sabe quantas vezes chamaram Jesus de pastor? Durante o ministério dele, poucas vezes. Quem mais chamou ele de pastor foi ele mesmo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se chamou de pastor. Mas os crentes, todos os crentes chamavam Jesus de professor, de mestre. Mestre. E Jesus chamava eles de quê? De discípulos. Porque o mestre
ensina os discípulos, ensina vida, ensina princípios de Deus. Jesus, um professor excelente. Amém? E Paulo então ensina, durante 2 anos, todo dia, ensinando naquela escola. E a Bíblia diz, no versículo número 10, que todos os judeus e gregos, diga todos os judeus e os gregos. Olha o que diz o verso 10 do capítulo 19 de Atos, olha aí na sua Bíblia. Todos os judeus e todos os gregos que viviam na província da Ásia. Eu não estou dizendo que era só em Éfeso, em toda a província da Ásia. Todos os judeus, todos os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra de Deus, diz o verso 10. Porque o apóstolo Paulo juntou 12 homens que não sabiam muita coisa, mas eles foram instruídos, porque o apóstolo Paulo começou um projeto com 12 pessoas, agora depois de 2 anos, a Bíblia que não mente nem exagera, diz, em 2 anos, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem automóvel, sem microfone, mas com o poder de Deus, todos os judeus, todos os gregos, todas as pessoas ouviram a palavra de Deus. Ou se vocês têm 90 mil pessoas aqui, que potencial tremendo tem você e a sua igreja de alcançar as 90 mil pessoas? Por que você não pede para Deus hoje? Deus, nos dê 10% dessa cidade de ovelhas nesse rebanho. Por que vocês hoje nesse culto não aproveitam e dizem para Deus, nós queremos pelo menos 10% dessa cidade. Queremos ser um rebanho de 9 mil pessoas. É um exagero para você? Ora, se o apóstolo Paulo com aquelas pessoas novas na fé, pregou para toda a província, não foi só para Éfeso que tinha 250 mil. Por que vocês não podem alcançar a cidade inteira? Por que não? O Espírito Santo ficou fraco. A palavra perdeu o poder. O braço de Deus mirrou. O evangelho perdeu o efeito? Claro que não. Continuamos sendo igreja com a mesma unção e o mesmo poder. Amém ou não amém? Os demônios ficaram mais fortes? Não, continuam derrotados. E a gente continua tendo pé para colocá-los debaixo dos nossos pés. Corpo de Cristo, igreja do Senhor. Amém ou não amém? Em 2 anos, toda a Ásia Menor tinha sido alcançada. Éfeso tornou-se uma base para que não só ela, mas toda a região, toda a Turquia de hoje, fosse alcançada com a pregação da palavra, irmãos. Mojimirim pode ser uma bênção para muitas cidades. E essa igreja pode ser uma ferramenta de Deus para alcançar muitas cidades. Amém? Quero perguntar para você. Você acredita em milagres? Você acredita em milagres? Quanto tempo faz que você não vê um milagre acontecendo? Para que Deus faz milagres? Para que Deus faz milagres? Aonde Ele faz milagres? Com que propósito Ele faz milagres? O que você me diz dessa igreja, a partir de agora, começar a viver um tempo de milagres? Coisas extraordinárias. Ei, olha o verso 11 do texto aí. O que diz? Atos 19, 11. E Deus fazia, a partir do momento que o apóstolo Paulo desenvolveu aquele ministério de pregação e ensino, a partir do momento que ele teve aqueles 12 e teve aqueles novos discípulos, Deus fazia milagres extraordinários. Diga, milagres extraordinários. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Milagres extraordinários aconteciam naquela cidade, porque Deus respaldava aquele projeto. Os milagres eram sinais para que todas as pessoas vissem, Deus estava agindo ali. Deus vai fazer milagres extraordinários numa igreja onde as pessoas se disponham,
Faz a tua parte, Deus faz a dele. Você faz o natural, Deus faz o sobrenatural. Você vai, você fala, você se dispõe, você confia, você se apresenta e Deus respalda você, igreja. Milagres extraordinários no meio de um povo que estava se deixando usar para alcançar toda uma região chamada Ásia Menor. Milagres extraordinários numa igreja apostólica que cria no poder de Deus para transformar Éfeso e toda aquela região, como realmente transformou. Amém? Vocês podem. Se Paulo levou 2 anos, por que não, em 2 anos, vocês terem o tempo mais lindo da história de vocês, os melhores anos das vidas de vocês até hoje, com o respaldo de Deus acontecendo aqui. Esse pode ser o tempo dos milagres extraordinários nessa cidade. Amém, amigo? Deus quer fazer coisas extraordinárias, Deus quer fazer no meio de um povo que se deixa usar por Ele. Os milagres extraordinários estão reservados para a igreja que queira reproduzir em sua cidade esse padrão de excelência de ministério do apóstolo Paulo. Os milagres extraordinários são para a igreja do avivamento. Amém ou não amém? O Senhor Jesus não estava louco quando ele disse, lá em João capítulo 14, que pessoas fariam coisas maiores do que ele fez. Que pessoas da igreja, discípulos dele, fariam coisas maiores do que ele fez. Maiores do que ele fez. Maiores do que ele fez. Ele está afim de nos usar para fazer coisas maiores, extraordinárias. Mas você tem que deixar se apresentar em igreja. Eu quero dizer que Deus está afim de que essa igreja seja usada para coisas extraordinárias. Amém? Amém ou não amém? Se você crê, dê um aplauso ao Senhor bem forte aí no seu lugar. Irmãos, para a igreja ser uma bênção e para o crente ser uma bênção, existe um ingrediente muito importante na vida cristã, chamada temor de Deus. Diga, temor de Deus. Irmãos, quando um crente perde o temor de Deus, ele vira uma desgraça. Um crente sem temor de Deus é um problema. Ele não mede consequências do que fala e do que faz. Ele vira um escândalo, um tropeço, um constrangimento, um mau testemunho. Ele vira uma enfermidade no meio da igreja. Ele vira uma brecha para o inimigo agir quando perde o temor de Deus, E se você olhar Atos 19, 17, Atos 19, de 13 a 16, conta a história de umas pessoas que quiseram expulsar demônio em nome de Jesus, mas que não tinham vida para isso. E que o demônio pegou aquelas pessoas e espancou, bateu, publicamente expôs aquelas pessoas que foram expulsas do lugar onde o demônio estava agindo, nuas e feridas. Isso em Éfeso, exorcistas falsos, que não tinham vida com Deus, mas que usaram o nome de Jesus e o nome do apóstolo Paulo, foram humilhados pelo diabo. E apanharam e foram colocados nus. Isso foi notório, público em Éfeso. Isso está escrito na sua Bíblia, em Atos 19. E quando aqueles homens, aquela família daquele sacerdote, passou por esse ridículo, por esse vexame, por esse escândalo, não se falava em outra coisa naquela cidade. As pessoas que apanharam do demônio, porque usaram o nome de Jesus sem ter vida com Jesus. O demônio disse, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Por isso eles apanharam e foram humilhados. E no verso 17 a Bíblia diz, olha, irmão, o nosso Deus, Ele pode transformar até coisas ruins em bênçãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
houve um escândalo em Éfeso. O diabo bateu naquelas pessoas que diziam que eram exorcistas. E Deus fez isso virar uma bênção para o avivamento. Está escrito no verso 17. Quando isso se tornou conhecido de todos, os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados do quê? Diga, tomados de temor. Diga, toda a cidade, todos os judeus, todos os gregos foram tomados de temor. E olha o que está escrito na sua Bíblia. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por quê? Porque todas as pessoas, todos os crentes daquela cidade eram tomados de temor. Ou você vive direito com Deus, ou o diabo vai bater na sua cara. Ou você vive direito com Deus, ou o diabo vai humilhar você. Nós não estamos numa brincadeira. Não é tempo de crente brincar de ser crente e flertar com o maligno. Deus quer você vivendo uma vida limpa. Ser crente não é só ter discurso. Ser crente é ter vida com Deus. Se você tiver vida com Deus, você tem a autoridade do Senhor. Pois aqueles crentes e toda a cidade passaram a respeitar muito o nome de Jesus. Todos estavam debaixo do temor de Deus. Todos estavam debaixo do temor de Deus. Porque só em Jesus, para você enfrentar e vencer o diabo. Mas quando você está em Jesus, o diabo não pode nada contra você. Amém ou não amém? Ai meu Deus, se essa igreja estiver cheia do Espírito, se essa igreja estiver cheia do temor do Senhor, o diabo não vai poder resistir a ela. O Senhor nos respalda. Onde nós pisamos, nos respalda. Amém? Ai meu Deus. Hoje, eu fui no lugar lá, que nós vamos alugar para fazer o culto. Um culto em novembro. Eu achei tão lindo o lugar, irmãos. Tão lindo. Tão lindo. Eu fiquei com vontade de pedir para o Senhor aquele lugar todo para a minha igreja. Fiquei com vontade de pedir um clube inteiro. Tem um estacionamento enorme, tem piscina, tem campo de futebol verdinho, um ginásio para 5.000 pessoas. Disseram para mim que quase não está sendo usado, que a diretoria está com um problema financeiro. Eu disse, ai meu Deus, eu vou pedir para o Senhor dar aquilo para a gente. Hein, irmãos? E se você pedir, se a gente pedir, é capaz dele dar. É só mostrar para ele que a gente precisa. É só convencer ele de que a gente vai usar direito. Ele nos respalda. E quem é que impede? E quem é que impede Deus de agir na nossa vida? O diabo não tem poder para isso quando você tem a autoridade de Jesus. Quando você tem as chaves de autoridade. Quando você está debaixo do temor de Deus. Amém? Uma igreja cheia do temor, onde as pessoas têm respeito, onde as pessoas se guardam, onde as pessoas reconhecem a autoridade do Senhor e a autoridade da igreja e a autoridade de quem tem autoridade na igreja. Essa igreja não tem limites para o que Deus pode fazer através dela. Amém? Deus nos deu lá em Campinas um presente ano passado, um alqueire. Nos deu. Hoje nós estamos com uma igreja fazendo acampamento lá. Nós já fizemos 5 encontros nós temos um acampamento na nossa igreja. Nosso, 24.200 metros, em Valinhos, num lugar nobre de Valinhos. Lindo, o acampamento mais lindo que tem lá na região de Campinas. Lindo. O acampamento que Deus nos deu é lindo. E nos deu um lugar, 24.200 metros, e nós já construímos lá um monte de coisa. O templo que nós construímos lá é maior que esse aqui. E construímos alojamento para 300 pessoas dormirem lá, e está tudo móveis novinhos, que nós já compramos e colocamos lá. Eu vou inaugurar semana que vem, eu espero, o meu apartamento e da Valéria lá. Nós temos um apartamento só para nós, que tem até banheira de hidromassagem. Móveis tudo novinhos.
E na sala de reuniões, uma sala só para a gente reunir a liderança da igreja, tem até lareira, de tão linda. Que lugar lindo. Tem macacos, tem tucano, tem maritaca, tem um cachorro que apareceu lá, coisa mais linda. É o mascote nosso, chama Mané. Lindo ele. Mora lá agora. Adotamos ele. Nos deu. Porque nosso Deus não tem limites para nos abençoar. Quando a gente é a igreja do avivamento. Quanta coisa Deus pode fazer através dessa igreja nessa cidade, meu Deus do céu. Se vocês forem que nem aquela igreja lá, cheios do temor de Deus. Respeita Deus, por favor. Não deixa Ele irado, não. Deixa Deus feliz. Olha, eu quero dizer para você que toda vez que você deixa Deus feliz, Ele te dá um presente. Deixa Deus feliz e Ele te dá um presente. Deixa Deus feliz e Ele te dá um presente. Toda vez que você faz Deus sorrir, Ele abençoa você. Porque tem pessoas que Deus ouve a oração dela sem ela nem ter orado. Só de você pensar, Deus já pegou sua oração e já está respondendo. Quando você deixa Ele feliz. Agora, deixa Deus triste. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, deixa Deus irado. Deixa Deus irado. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 6, que tem 6 coisas que Deus detesta. Faz aquelas coisas que Deus detesta. Sabe a coisa que mais Deus detesta na igreja? É quem coloca irmão contra irmão, irmão contra irmão. Quem semeia contenda entre irmãos. Tenha temor de Deus e não semeie contenda. Filho de Deus tem que ser pacificador. Quer deixar Deus irado? Faz fofoca. Faz fofoca. Fala mal de mim depois do culto para ver. O que acontece? Depois me liga para me contar. Não faz isso não. Hein? Quer deixar Deus irado? Está lá escrito as coisas que Deus detesta. Não deixa Deus irado não, deixa Deus feliz. Deixa Deus feliz. Semeia paz. Faz um irmão se reconciliar com o outro. Abençoa, edifica teu irmão, vai atrás de quem se perdeu. Prega a palavra, se dispõe a servir, deixe Deus feliz. E cada vez que Deus sorri para você, Ele libera a bênção. Amém ou não amém? Meu Deus do céu, quanta coisa linda Deus pode fazer nessa igreja. Como Ele fez lá em Éfeso. 2 anos. E por fim, olha o verso 18. O que aconteceu naquela cidade. A Bíblia diz que muita gente se converteu. E muitos dos que creram, verso 18, vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. As pessoas se arrependiam dos seus pecados naquela igreja. Confessavam publicamente as suas más obras. E muita gente confessava que vivia na feitiçaria, na magia negra. E no verso 19 diz, grande número dos que tinham praticado o ocultismo. Veja na sua Bíblia, grande número dos que tinham praticado o ocultismo. Reuniram seus livros de ocultismo e queimaram publicamente em Éfeso. Ei, irmãos, quando você for em Éfeso, você vê que tem um prédio enorme lá, em pé, que você entra nele. É da época dos apóstolos, é dos primeiros séculos da era cristã. A biblioteca da cidade está em pé lá ainda. Interessante que os templos pagãos todos estão destruídos, mas a biblioteca ainda está em pé, nós entramos nela. Mas a Bíblia diz que mesmo aquela cidade tendo uma das maiores bibliotecas, aquela biblioteca de Éfeso só perdia da biblioteca de Alexandria. Era uma das maiores do mundo. Mas a Bíblia diz que aconteceu uma coisa naquela cidade. 50.000 dracmas em livros foram queimados, porque eram livros satânicos, que ensinavam as pessoas a servir Satanás. A igreja fez questão de jogar fora tudo que ligava as pessoas ao inferno, às trevas. E a Bíblia diz muito grande número de pessoas se converteu. Confessou seus pecados publicamente e abandonou as trevas. O homem começou encontrando 12 homens que conheciam só um pouco da história.
que receberam a revelação, foram batizados, cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar, começaram a pregar, começou a ensinar sobre o reino. As pessoas foram se convertendo e Deus foi respaldando. E veio temor. E logo a cidade não era mais a mesma. E logo, em 2 anos, toda aquela região tinha sido coberta com a pregação da palavra. 2 anos, hein? Eu quero voltar aqui daqui 2 anos, hein? Talvez eu volte antes. Eu quero ver essa igreja colhendo muito para Deus. Amém ou não amém? Colhendo muito para Deus. Deus está muito afim de usar. Tem 90 mil aí só em Mojimirim. Mas tem uma região muito grande. Nossa região tem mais de 3 milhões de pessoas. Você pode ser um instrumento poderoso para mudar a história dessa região. Amém ou não amém? Chegou o tempo. Amém? Chegou o tempo. Paulo e mais 12. Aqui tem Emerson e mais de 12. Tem Emerson, Paula e mais de 12. Tem mais de 24. Tem mais de 30 que eu estou vendo aqui. Tem mais de 50. Se Paulo e mais 12 fizeram tudo isso, aqui tem Emerson, tem Paula e mais de 50. Quanta coisa linda pode acontecer em 2 anos. Entendeu? Quantos entenderam? Amém? Quantos precisam que eu fale de novo tudo? Tem um pessoal mais difícil de entender. Depois do culto eu explico de novo para quem não entendeu. Amém? Se for preciso. Se você entendeu, fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Oh meu Deus, quanta coisa linda o Senhor pode fazer aqui. E vai fazer em nome de Jesus. Amém, amigo? Se você crê, se você quer, se você se dispõe, levanta sua mão direita para o céu. E vamos começar a orar ao Senhor. Diga para o Senhor, diga: meu Deus, eu tenho a revelação. Eu não sou discípulo de João Batista. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eu sei que o nome dele tem toda a autoridade. Eu sei que ele reina sobre tudo e sobre todos. Eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder do sangue derramado na cruz. Eu creio no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio que o que o Senhor fez em Éfeso, o Senhor pode fazer aqui em Mojimirim. O que o Senhor fez através de Paulo e daqueles 12 homens, o Senhor pode fazer aqui, através dessa igreja. Diga para o Senhor: eu creio. E eu estou disponível. Diga: eis-me aqui. Olha para mim, Senhor. Eu me disponho. Diga: eu me disponho. Toma a minha vida e os meus irmãos e essa igreja do Senhor e faz as maravilhas do Senhor. Levanta a sua mão e diga para o Senhor que você tem temor do nome dele. Diga: meu Deus, quanto poder há no teu nome. Tu és santo, santo, santo. E eu quero te servir com fidelidade, honra e obediência. Diga para o Senhor: longe de mim desobedecer o Senhor. Longe de mim entristecer o teu espírito. Diga: meu Deus, o que eu mais quero é que o Senhor se alegre com a minha vida. Eu quero te fazer sorrir. Eu quero que o Senhor tenha prazer na minha vida. Eu quero viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para o Senhor: meu Deus, eu creio que nesses próximos 2 anos eu verei coisas extraordinárias acontecendo neste lugar. Coisas extraordinárias que só o Senhor pode fazer. O Senhor vai fazer através da minha vida, através dessa igreja. Diga para o Senhor: eu creio que muita gente vai se converter. Eu creio, Senhor. Usa essa igreja, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa meus pastores, Senhor. Meu Deus, 2 anos. Que daqui 2 anos as 90 mil pessoas dessa cidade tenham sido alcançadas. Que daqui 2 anos essa igreja seja instrumento para ter alcançado muita gente da região metropolitana também. Que daqui 2 anos esse lugar seja pequeno demais para acomodar a liderança ungida dessa igreja. Em nome de Jesus, opera as maravilhas do Senhor. O Senhor operou em Éfeso, opera também em Mojimirim, Senhor.
Abra o céu sobre essa igreja. Tome essa igreja no teu poder. Espírito Santo de Deus, como o Senhor moveu o apóstolo Paulo, como o Senhor encheu aqueles 12 homens e eles começaram a profetizar. Pois enche esta igreja também com teu poder. Enche esta igreja com teu poder. Sara esse corpo de Cristo. Dá saúde para este corpo de Cristo. Comanda este corpo de Cristo, Senhor. E conduz essa igreja tão somente para a tua honra e tua glória. Amplia a visão desta igreja. Amplia a visão dessa igreja. Concede visão apostólica para esse ministério. Em nome de Jesus. Faz as maravilhas, Senhor. Usa esta igreja como uma ferramenta poderosa. Usa, Senhor. E glorifica o teu nome santo, Yeshua. Glorifica o teu nome santo, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Na vida desta igreja e através dela. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você crê, se você recebe, dá o melhor aplauso que você puder ao Senhor. Mais forte esse aplauso, por favor.